Vamos entrar um pouquinho sobre esse assunto, mas quero só relembrar a memória de vocês sobre o que estávamos falando, né? Sobre a questão da soberania, a questão da oração e a questão do jejum. E eu vou explicar rapidamente algumas expressões para a gente aqui. Em 1 Coríntios capítulo 9, se você quiser acompanhar, está no versículo 26. Se lembra que o assunto a gente falou primeiro soberania, depois falamos sobre oração e depois entramos no jejum, né? Se Deus coloca em sua mente e você consegue entender o que é a oração, você logo vai se lembrar que a oração está findado em Mateus, no capítulo 6, quando nós vamos ler isso aí, mas eu quero que você entenda, está ali Jesus mostrando o que é uma oração. E depois a gente entrou sobre jejum. E aqui eu quero colocar alguns pensamentos em relação a esse assunto para você ter firmeza no que estamos falando. No versículo 1 Coríntios, no capítulo 9, você vai ver o versículo 26. Olhe bem aqui o que Paulo está falando. Pois eu assim corro, não como as coisas incertas. Olhe bem o que Paulo está dizendo. Não com coisas incertas, ou com o meu pensamento que não vai dar certo, ou com a minha ideia que não. Ele está convicto com o que está falando. Assim combato, não como batendo no ar. Irmãos, se você for conhecer um boxeador, e um boxeador quando soca no ar, ele cansa muito mais se socasse na pessoa, no seu spar ou na sua luta. Cada vez que ele dá um soco com força e não acerta, ele cansa muito. E Paulo, sabendo disso, ele está dizendo assim: eu não soco no ar, eu soco certeiro. E ele vai levar esse pensamento para outra coisa que está ali no capítulo 27. Antes subjugo o meu corpo. Preste bem atenção agora o que Paulo está dizendo. Ele toma uma posição em relação ao seu corpo. Eu reduzo a servidão. Por que ele está dizendo que ele reduz o seu corpo à servidão? Quem manda nele não é o corpo dele. Quem manda nele é o que está lá dentro da sala de máquina, que está na alma, que o Espírito Santo está controlando. Muitas vezes em nossa vida, quem manda em nós é o nosso corpo. Tem coisas na nossa vida que você diz: mas como o meu corpo manda assim? E eu vou mostrar isso para você, como Paulo está falando. Ele diz assim: antes subjugo meu corpo e eu reduzo a servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Agora Paulo está dizendo assim: eu estou pregando o evangelho, eu não bato no ar, bato certeiramente, porque ele está acompanhando o que está acontecendo, e ele fala assim: subjuga o meu corpo. Sabe por que ele subjuga o seu corpo, irmão? Ele prega o evangelho. Mas estou cansado. Não estou cansado. Prega o evangelho. Estou com fome. Prega o evangelho. É muito longe. Prega o evangelho. Aonde que eu tenho que ir? É longe? Vai demorar tantos dias? Não vou comer? Prega o evangelho. Ele faz o quê? Ele subjuga o seu corpo. Ele não fica reclamando ou chorando porque está doendo o pé, ou porque está muito calor, ou porque não tem ar-condicionado, ou porque não é isso, ou porque daqui não. Ele subjuga o seu corpo. Quantos nós fizemos isso? Hoje estamos muito acostumados. Eu podia ver no passado alguns irmãos aqui que pegavam ônibus, vinham a pé, vinham distantes, vinham isso, se esforçavam, sim, eu podia ver isso. Ali estão subjugando o quê? O seu corpo. A distância é muito longa, sentamos, paramos, cansamos, e preste bem uma atenção. Paulo não está falando aqui de carro, nem de avião, nem de ônibus. Ele está falando andando a pé, está falando andando de cavalo, em ruas difíceis. Ele subjuga o quê? O seu corpo. Vamos andar aqui, não tem nada para comprar.
Aqui andamos hoje de carro, em cada esquina tem um supermercado, em cada lugar tem um lugar para comer, em cada ponto de posto paramos e podemos se alimentar. Paulo fazia caminhos que ficaria 3, 4 dias, uma semana sem comer. Eu subjugo o meu corpo para não ser reprovado pregando o evangelho. Falta homens, falta confiança, falta convicção. Um dia numa reunião, há pouco tempo, falamos uma reunião sobre ministério, eu estava dizendo uma coisa para os nossos irmãos. Muitas vezes eu vou dizer assim, poxa, amanhã eu tenho que acordar cedo. Deus restaura o teu sono. Quem é que restaura o sono? É o homem? Ou é Deus que restaura o teu sono? De repente vai dormir 1 hora, mas Deus, se tem um propósito certo, Deus restaura o teu sono. Como tem outro que não tem um propósito certo, fica a noite toda dormindo, talvez dorma 12 horas e parece que acordou cansado e todo doído. Porque é um negócio que Deus trabalha. Por isso que Paulo diz, eu vou tomar uma posição a isso. Agora, por que ele está tomando essa posição? E ele está mostrando isso. Olha no versículo 24. Não sabeis vós que os que correm nos estádios, todos na verdade correm para uma só levar o prêmio. Ele está explicando o que acontece nas Olimpíadas, quando as pessoas correm, está dizendo assim, aquele treina para correr para ganhar o prêmio. Correi de tal maneira que alcance. Então, ele está explicando que aquela pessoa que treinou, ele está correndo para... Ele fala assim, treine e corra para você alcançar. Ele está aplicando o natural para mostrar o quê? O espiritual. E no 25 ele diz assim, e todo aquele que luta, de tudo se abstenha. Se ele quer correr e quer ganhar aquela medalha de ouro, ele vai se abster de tantas coisas para vencer aquela corrida. Paulo está explicando novamente o natural para mostrar o quê? O espiritual. E ele vai levar um pouquinho mais à frente aqui, ele diz assim, ó. E ele o faz para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma coroa incorruptível. O ponto está aqui. Ele agora chegou no ponto firme. Um corredor corre, vai para as Olimpíadas para ganhar. E quando ele ganha uma medalha de ouro em não sei quantos milhões ou quantos mil. E ele agora ganhou uma coisa que é corruptível. Paulo está falando para a igreja que você corra de uma maneira tal, subjugue o seu corpo, treine-o bastante no evangelho, se prepare bem para ganhar uma coisa incorruptível, que é a vida eterna. Você já pensou nisso? Paulo está falando o que ele não faz? Ou Paulo faz o que ele está falando? Daí você vai entrar em outro ponto importante para a gente entender. Que eu quero ler primeiro Gálatas. Você é bem conhecedor da palavra. Então Paulo subjuga o quê? O seu corpo. Para quê? Não ser reprovado. Tem uma viagem longe, é cansativo. Subjugamos o nosso corpo para não ser reprovado. Não reclamamos na viagem. Tem que passar fome, tem que passar dificuldade, tem que dormir em tal lugar. Não reclamamos disso e subjugamos para termos o benefício o quê? De uma vida para levar a vida eterna. Por isso que ele diz, não quero ser reprovado. Olha aqui. Em Gálatas, todos esses livros foram escritos por Paulo. 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, todos eles foram para uma igreja. E aqui ele está na igreja de Gálatas. E agora ele está falando de uma questão que botaram o título de fruto do Espírito. Agora você vai entender o que acontece aqui. Por que Paulo falou que eu tenho que subjugar o meu corpo? Ele vai dizer assim, ó. Digo, porém, andei em espírito, não cumpris as concupiscências da carne. Ele está falando uma coisa bem clara. Assim, ó.
ande no Espírito. Não cumpra as coisas da carne. Daí você vai dizer para mim, irmão Arantes, se eu não cumprir as coisas da casa, eu não como, eu não bebo, eu não durmo. Agora capto o que ele vai dizer. Porque a carne combate ou cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. E esses se opõem um ao outro, para que não fazeis o que quereis. Ele usou uma expressão para dizer assim, ó, vocês querem fazer coisa da carne? Essa é a tua vontade mesmo? Ou é que deu o Espírito Santo que está controlando a tua vida para não fazer as coisas da carne? Porque a expressão está bem clara ali, ó, para que não façais o que quereis. Esse homem aqui que você está vendo, o irmão Arantes aqui, ó, se eu dar lugar à carne, eu vou fazer coisas da carne. Agora, o que é a coisa da carne? Está aqui, ó. Porque as obras da carne são manifestas. Então a gente tem que entender que ele está dizendo assim, ó, a obra da carne, você, eu, vamos saber o que é. E ela é manifesta. Ela não fica oculto. Se você tem um pequeno discernimento, você já logo vai captar o que é a obra da carne. E Paulo está dizendo assim, ó, elas vão ser abertas aos seus olhos. E ele está ensinando a igreja a entender o que é as obras da carne. E ele vai dizer aqui, ó, ele vai firmar os pensamentos. Porque as obras da carne são manifestas. Quais são? Daí ele bate: prostituição, impureza, lascívia. Sabe o que é lascívia? Avareza. Amor ao quê? Ao dinheiro. Idolatria. Você sabe muito bem o que é idolatria, né? Não é só, você pode fazer a sua esposa de dó, você pode idolatrar a sua esposa, como existem muitos homens aí fora que trocam suas esposas depois de uma certa idade e pegam um modelo novo e idolatram aquela mulher. Ou é mentira o que eu estou falando? É pura verdade. Chega uma certa idade, não quero mais aquela, quero uma jovenzinha. Deus vai cobrar o preço caro a essas pessoas. Caríssimo. Escute bem: idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia. Porfia o que é? Discussão, emulação, iras, pelejas, dissensões e heresia. Heresia é tu pegar a palavra de Deus, ela diz uma coisa e você converte em outra coisa, e você se torna um herege. Você não crê na palavra de Deus porque você tem uma ideia do jeito seu. Isso é heresia. Isso é perigoso você entrar. E essas são manifestações da carne. E agora ele vai dizer agora mais uma: inveja, homicídio, beberrice, glutonaria e coisas semelhantes. Então ele está aplicando uma coisa. A lista é tão grande que ele não consegue dizer tudo. Ele vai dizer assim, ó, e coisa semelhante a isso. O nosso negócio é o quê? Jejum. E aqui ele aplica duas coisas. Só porque eu li toda essa estrutura para mostrar para você que a manifestação da carne está glutonaria e beberrice. Irmãos, a gente vai entrando dentro da palavra de Deus, tu vai meditando dentro da palavra de Deus. Claro que isso aí existe a questão do Espírito Santo. Não vai ter como você trabalhar em cima de uma coisa se você não tem recebido do Espírito Santo esse entendimento. Você não vai ver nenhum homem de Deus sem jejuar. Você não vai ver nenhuma mulher de Deus sem oração. Essas duas chaves que está aqui, elas são obrigadas na vida cristã. Você não vai ver um homem vitorioso, porque você diz assim, mas eu estou só orando e estou sendo vitorioso. Porque a chave que foi dada para ti, que você recebeu, foi até agora, foi oração. Mas existe a outra chave que é jejum. Você quer saber como é que vem avivamento? Oração,
e jejum. Nenhum homem, nenhuma mulher traz avivamento. Mas quando o povo toma posição e começa a orar, e começa a se humilhar, e começa a se purgar, e começa a se acertar, e começa a se alinhar, Deus derrama o avivamento do céu dentro da estrutura da igreja. Agora eu faço uma pergunta: nós não queremos um avivamento? Você não quer? Você não quer? Eu não quero, eu não quero? Temos que nos alinhar. Temos que subjugar o quê? Subjugar, como Paulo falou, eu me subjugo. Eu não fico brincando com isso, eu me subjugo. Talvez isso nos coloque em uma posição para a gente entender isso. E eu quero levar agora o que Jesus estava falando. Paulo falou em Coríntios e Paulo falou nessa estrutura que estava em Gálatas. Agora, em Mateus, quem está falando é Jesus. Mateus capítulo 7. Vamos ler o versículo 5. Aqui a gente vai colocar o negativo confrontando com o positivo. Então, quando Jesus começa a falar o negativo, você não pode ser isso. Quando ele começa a falar o positivo, você deve ser isso. Escute bem aqui, ó. Capítulo 6 de Mateus, versículo 5. Quando orares, não seja como os hipócritas, pois se compraze em orar em pé na sinagoga e a esquina das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Eu quero que você entenda, irmão. Você captou isso? Você entendeu o que esse versículo está dizendo? Existe um tipo de pessoa que quer ir lá na frente para orar, para se aparecer. Existe um filho de Deus que talvez venha para orar, para manifestar a bênção para a igreja. Então, como nós não somos Deus, que pode sondar dentro do seu coração, ou dentro do meu coração, Jesus está dizendo como é o tipo da pessoa. Você entendeu ali? Aqui parece que você está dizendo assim, ó, irmão, acho que não pode orar então, porque aqui, ó, e quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé na sinagoga. É como estou aqui agora, e vou orar para você. Então eu não devo fazer isso. Será que é isso que está dizendo? Não. Está dizendo da questão da ação da pessoa. O que está sendo combatido aqui é o que aquela pessoa tem no coração em relação à palavra de Deus. Por isso que esse é o ponto negativo que Jesus estava dizendo para os fariseus. Os fariseus gostavam de orar para se mostrar. Ele vai lá, você sabe qual é a oração do fariseu, né? Eu venho à casa de Deus, eu dizimo para toda a casa, mas esse aqui, esse publicano aqui, ele não faz nada disso, ó Deus. Olha só que tipo de oração que é dos fariseus. Você captou? Você pode orar, mas como está o teu coração para orar? Olha aqui. Ele dá uma fórmula e fala assim, ó: e nas esquinas das ruas para ser vistos. Olha aonde está. Não é que você não possa orar numa esquina da rua por alguma pessoa que precisa na hora, no momento ali que ela pediu para orar. Você pode fazer, mas a ideia aqui, você percebeu? Serem vistos. A ideia está sempre assim, ó. Eles querem orar para ser visto. Eles querem orar. Vamos mudar agora para a nossa era. Por enquanto era numa esquina, agora eu vou mudar para você e ver o que está acontecendo com esse tipo de espírito. Agora eles querem orar dentro de um YouTube, dentro de um grupo de mensagem ali, na internet. Eles querem, como esse homem ora, como essa mulher se expressa. Mas dentro do coração onde está? Você captou aonde que está? Satanás, ele inclina daqui e muda um sistema. O que Jesus falou? Veja o espírito, não a pessoa.
Vejo o Espírito que está na pessoa. Prove o Espírito. Não estou provando a pessoa, estou provando que Espírito está rondando ali. Vamos fortalecer. Então, em verdade vos digo, olhe bem o que Cristo fala. Em verdade vos digo que já receberam o quê? Seu galardão. Quer ser visto? É o pensamento dele? É o pensamento dela? É o desejo dele? Está aí. Você não quer isso? Recebesse. Agora vamos ver a questão positiva que Jesus está falando. Olhe bem. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, ore a teu pai que está oculto, e o teu pai que vem secretamente te recompensará. Você agora captou aqui? Você não quer ser visto. O teu coração é só adoração a Deus. A tua oração, ela entra na presença de Deus, porque você não tem nenhum desse pensamento de querer ser visto. Por isso que Jesus aplica: entre no teu quarto, no lugar oculto. E aonde está o lugar oculto? Dentro do teu coração não tem um Espírito Santo? Você não pode sair na rua, de repente de carro, ou de moto, ou a pé, e estar orando? Você pode. Está oculto, ninguém está vendo. Você não está fazendo uma proeza para as pessoas verem. Você está em espírito e em verdade. Você captou? Vamos continuar, porque o interesse aqui é mostrar também a questão negativa do jejum e a questão também dessa condição. Ele fala assim, ó. Ele vai levar o versículo 7 também. Orando, não use de vã repetição, como os gentios que pensam que por muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a ele, porque vosso Pai sabe o que você necessita antes mesmo de você pedir. Portanto, vós oreis assim. Daí ele fecha o quadro. Vós oreis assim, né? Falamos sobre esse assunto de oração, né? Mas vou passar rápido para você dizer: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Então, primeira coisa que você traz é glorificar a Deus. Quem é o teu Pai? Você sabe? Quem é o teu Deus? Você sabe? Esse é uma chave que está ali. Venha o teu reino. Sempre é o reino de quem? É o reino do Arantes. Ou é o reino do tabernáculo? Não. É o reino de Deus. Gravou? Você não faz nada. Você está aqui submisso à palavra de Deus para manifestar quem? Jesus Cristo. Então, quando você orar, se lembre: Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o teu Pai. Senhor, manifeste o teu reino. Agora, por que manifestar o seu reino? Você sabe por quê? Você já orou assim? Chega em casa e pensa se você já orou sobre as coisas que vai acontecer. Senhor, vai ter uma noiva, e ela diz que é perfeita na sua Bíblia, Senhor. Manifesta essa noiva. Senhor, nesse tempo que estamos vivendo, vai ter um arrebatamento, Pai. Traga esse arrebatamento para a cena. Você já orou assim? Quando você ora assim, você está orando a Escritura, você está manifestando a palavra de Deus. Mas tem gente que não ora assim, porque não quer o reino de Deus, quer o reino para ele. E quem quer o reino para ele? Já vou dizer quem quer o reino para ele: Lucifer. Não é Lucifer que quer o reino para ele? Pode olhar na Escritura. Você captou? Não. Por isso que Jesus fala: o pai de vocês é o diabo. Não foi assim que Jesus falou para os fariseus? Porque se vocês fossem filhos de Abraão, vocês me amariam. Você captou? É duro, né? Mas é isso, é a Escritura. E olha o que ele vai dizer aqui, ó. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Assim na terra, porque o reino de Deus, o reino, tem vezes que você pensa assim: o reino é uma localização. Não é uma localização. O reino, você pensa assim: o reino é só lá no céu. Não. Enquanto estiver filho de Deus aqui, o reino de Deus está aqui. Enquanto um filho de Deus estiver aqui, o reino de Deus está aqui. Porque você deixa entronizado o Espírito Santo. E aonde for um filho de Deus, o reino está aqui. Não é uma localização física, não é uma coisa física,
é uma coisa espiritual. Muita gente se confunde, tal, a localização. Não, o reino de Deus é quando é manifestado. E você sabe que Satanás é o poceiro desse mundo. Satanás controla. Irmãos, eu vou dizer outra coisa para você não cair em cilada. Não entre em política. Não discuta política. Você pode ser até que você tenha um gosto em relação a outra coisa, mas não caia nisso. Vou dar uma escritura para guardar no profundo do seu coração. Mas guardar. Quem controla esse mundo? Você sabe me dizer? Quem controla os governos? Você sabe me dizer? Quem faz essas maldades, essas coisas acontecer? Você sabe me dizer? Satanás controla todos os governos. Você captou? Porque é um período dele fazer isso para esse mundo viver em maldição. Agora você concorda? Aquele homem ali parece ser tão bonzinho. Ele está sendo manipulado por Satanás, porque senão você está indo usando a escritura errada. Quando eu vejo irmãos se matando e falando política e jogando isso, olha, ele não entendeu nada. Ele nem sabe que Satanás controla isso. Você captou o que eu quero dizer? Preste atenção nisso. É fino, mas eu quero que você entenda. Então você fica disputando. Olha, chega a ferver. Não faça isso. Porque você está fazendo uma coisa assim, você está achando que aquele homem vai cuidar de ti e você esqueceu que quem que cuida de ti é Deus. É muito simples a fórmula matemática. Você crê que é o homem que cuida de você ou é Deus que cuida de você? Lá a prova está no Egito. Goze não vinha nenhuma praga. Goze não estava na escuridão. Goze estava todo mundo protegido. Goze, Deus estava guardando. Daí você quer, eu quero é um homem. Você está olhando de novo para a estrutura de um homem, de um vaso, e esqueceu o Deus Todo-Poderoso na sua vida. Olha, irmão, não caia sobre essa condição. Olha aqui. Agora tem uma coisa importante você saber. Ele diz assim, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos. A questão é aqui, e perdoa-nos as nossas dívidas. Não é perdoar a dívida, perdoa a nós que fizemos coisas erradas. A dívida não é essa questão. Deus está perdoando você. Não é o que você está lá trancado com aquilo lá. Deus está perdoando você. Muitas vezes as pessoas pensam que é a dívida. Ele perdoa você, meu irmão. Quando você reconhece isso, Ele perdoa. Ele te restaura, Ele te renova, Ele muda você. Então, e perdoa-nos. Depois, ali deveria ter uma vírgula. Mas as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Perdoamos os nossos devedores. Você fez alguma coisa? Olha, eu vou te explicar uma coisa que eu vou dizer, talvez isso seja duro. Você vai cair de costa quando eu falar isso. Quando alguém vem pedir alguma coisa, dê. E não vai lá pedir mais não. Estou precisando da coisa? Dê. É responsabilidade dele devolver. Você vai. Está prestando atenção onde que está o nível? E vai pensar que isso eu estou inventando? Está dentro da Escritura. Vai discutir porque, não me deu, não sei o quê. Deus ajude ele. Estava precisando. Deus abençoe ele. Descanse. Não fique remoendo. Deus tem mais a dar, muito mais para você. Porque você aprendeu uma coisa: ser grato. Grato àquela pessoa? Não, ser grato a Deus. É muito diferente. Tem outros pontos aqui, né? Não nos induza a tentação, mas livra do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém? Agora preste bem atenção aqui, Se você não perdoa,
está no 14. Porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai perdoará. O Pai Celestial perdoará você. Se, porém, não perdoares os homens as suas ofensas, também o vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Só estou dando esse quadro para você entender. É uma avenida de mão dupla. Se você não perdoa, você não é perdoado. Se você perdoa, você é perdoado. Como você pesa, você vai ser medido. Como você mede, você vai ser medido. Medido igualmente, irmãos. Preste bem atenção. É igualmente. Você mede com graça, graça vai chegar à sua vida. Você mede muito como os fariseus, né? Lei, você vai ser medido de acordo com como você mede. Então, aproveite ter graça no coração. Aproveite ser bondoso. Aproveite ser humilde. Aproveite render sua vida. Aproveite viver sua vida para Cristo. Porque Ele chegará e dizer assim: entra no meu gozo, meu filho. Tenho prazer de você. Entra no meu gozo, minha irmã. Tenho prazer de você, porque você ama essa palavra. Vamos para o 16. O assunto é esse: jejum. E quando jejuares, negativo aqui agora. E quando jejuares, não vos mostrei contristados, como os hipócritas, porque desfigura o seu rosto, para que os homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que receberam o seu galardão. Olha, está escrito aqui, ó, quando. E quando você diz a palavra quando, dá a entender que você tem que fazer. Um dia você vai fazer, porque a palavra é quando. Isso é bom, irmão. O que acontece? Só não vai fazer daquele jeito. Chega lá, estou com dor de cabeça. Ai, acordou assim, aqueles olhos, nem lavou o rosto, cabelo desempenteado, todo assim, estou jejuando. É assim? O que ele fala? Lava o teu rosto, tenha prazer, respire aquele ar puro, tenha alegria, fale com as pessoas, fale da palavra, se manifeste, ore. Pai, me basta uma direção para eu poder falar uma palavra para alguém, para mim chegar ali e dizer uma boa palavra. Oh, que dia maravilhoso. A pessoa parece assim que está no outro, mas parece que o que acontece aqui, que eles querem que as pessoas vejam que eles estão jejuando. De novo, eles ganharam o seu galardão. Vamos mais à frente aqui, ó. Parece que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Agora, a parte positiva. Porém, tu, quando jejuares, unge a tua cabeça. Ungir a cabeça, irmão. Sabe o que é ungir a cabeça? Que símbolo é isso aqui? Esse é o símbolo do Espírito Santo. Quando você unge a cabeça, você está ungindo com o óleo do Espírito Santo, como fosse um óleo. O óleo é o Espírito Santo, você está ungindo. Então, a minha informação que eu entendo que Jesus está falando, deixe o Espírito Santo controlar a tua mente. Porque ele está sendo o quê? Ungindo a tua cabeça. Agora, se toda que está com a tua cabeça, com a tua ideia, com os teus pensamentos, com a tua informação, não funciona. Você tem que estar ungido com o Espírito Santo em sua cabeça. Porque aqui é onde que unge o quê? A batalha. Nunca seja negativo, irmã. Mesmo na condição pior da sua vida, nunca seja negativo. Mesmo qualquer outra pessoa, nunca seja negativo. Seja para frente. Olha aqui. Ele vai dizer assim, ó. Porque tu, quando jejuar, unge a tua cabeça e lava o teu rosto. Você captou ali? Para não parecer aos homens que jejua, mas o teu Pai que está oculto, e o teu Pai que vem em oculto, te recompensará.
Sempre vai ser no oculto já. Sempre vai ser no oculto, irmãos. Por quê? Porque Ele vê que você ungiu a cabeça, você agora está inspirado pelo Espírito Santo, você lavou o seu rosto para ver melhor, e agora você vai refletir. Você não está querendo mostrar que está jejuando, você está querendo mostrar a Deus às pessoas. Então, esse é o ponto do jejum. Agora a gente vai entrar no assunto que eu gostaria de trazer sobre isso. Rapidamente eu vou puxar isso para você entender. A questão é medo. Vivemos numa era de medo. A situação que você passa é medo. Muitas vezes medo do quê? Mas eu não tenho medo, irmãos. Você não tem medo? Então você está bom por agora. Você pode orar? Você tem uma necessidade? Você crê que vai receber? Então está nas tuas mãos agora. Não tem medo? Vou explicar para você. Existe um medo que é natural, sobre altura, ou sobre velocidade, ou sobre alguma coisa. Isso é uma coisa para proteger a vida humana. Mas existe um medo que é um espírito, que te impede a fazer coisas que você pode servir a sua vida como bênçãos. É esse tipo de medo que estamos combatendo agora. Olha aqui. Vamos puxar isso. Vou ler primeiro Reis. Vou pular um pouquinho aqui, mas vou aproveitar isso. Reis, 1 Reis, capítulo 18, 21. Olhe bem aqui. Eu quero colocar a ideia para você entender. Não é tu que vence o medo. Vamos ver se a gente consegue ter essa ideia. Não é você que vence o medo. É Deus em você que vence o medo. Você entendeu? Tu não é, eu não sou super-homem. 1 Reis, capítulo 18, 21. Mas vamos ler o 17 para a gente poder compreender o que? A história. Olha aqui. E sucedeu o que? Vendo Acabe, Elias disse: Acabe, és tu o perturbador de Israel? A pergunta de Acabe é assim: Elias, tu é o perturbador de Israel? Estás perturbando Israel? Estás fazendo isso e aquilo? O Elias já vai dizer para ele. Então disse ele: eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste o quê? Olha o ponto onde que ele está chegando, Elias. Deixaste os mandamentos. Agora vocês sim que estão perturbando Israel, porque vocês esqueceram de Deus. Vocês estão em idolatria. A Jezabel está tomando essa posição de idolatria. Por isso que ele fala isso, ó. Deixaste os mandamentos do Senhor e seguis as Balim, um Deus estranho. E olha quem é esse rei. Ele é um rei de Israel e está adorando um Deus desconhecido chamado Balim. Olha aqui, 19. Agora, pois, envia a junta a mim todo Israel no monte de Carmelo, como também os 450 profetas de Baal, e os 400 profetas de Azar, que come da mesa de quem? Jezabel. Jezabel entrou, ele casou com uma mulher terrível. Um homem que era de Israel, um rei, casou com uma mulher terrível que trouxe idolatria para o povo de Israel. E agora Elias está numa inspiração do Espírito Santo. Você pensa que Elias é Elias ali? Não, ali é numa inspiração. Você tem que entender o que é inspiração, irmão. Quando a inspiração entra no homem, ele desafia reinado. Já pensasse Elias entrar ali e desafiar o rei Acabe e não perder a cabeça? Que loucura! O que está ali é a inspiração do Espírito Santo sobre aquele homem, e agora ele fala, o rei aceita, porque Deus está controlando tudo. Deus está controlando até a ideia de Acabe. Como é que um rei vai dizer assim: o que eu vou juntar o quê? Vou juntar esses... O que é que eu vou juntar, Elias? Deus tomou controle de tudo, está segurando tudo. Olhe bem aqui. Agora após envia
ajunta a mim todos Israel ao monte de Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Assari, que come da mesa de Jezabel. Então enviou Acabe a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no monte Carmelo. Agora está tendo uma reunião, todos ajuntaram. O que Elias está falando? Você sabe a história. Vamos fazer um altar aqui, vocês vão fazer um altar aqui, e agora vamos clamar aos deuses na outra ponta, e eu vou depois clamar ao meu Deus de Israel. E aqui está Elias falando e desafiando. Mas por que ele está desafiando? Sabe por que ele está desafiando? Escute por que está desafiando. Então Elias chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis em dois pensamentos? Até quando que você vai ficar para cá ou para lá? Até quando? Será que é Deus mesmo? Será que eu não estou enganado? Não, isso é uma historinha. Eu acho que isso aí não deve ser verdade, não. Você tem certeza que estamos adorando a Deus mesmo? Olha o que ele está dizendo. Então Elias chegou a todo o povo e disse: até quando cochearás em dois pensamentos? E o Senhor é Deus? Sigam. E se Baal, siga. Porém o povo lhe não respondeu nada. Aqui é clássico isso. Você entendeu? O povo não respondeu porque estava em dois pensamentos. Eles não tinham certeza de Deus. Porque se um povo tem certeza de Deus, o que ele vai falar? Nós queremos Deus. Como estamos, irmão? Você diz assim: isso só aconteceu lá no passado. O que essas igrejas estão acontecendo com essas igrejas? Elas querem Deus mesmo? A própria Apocalipse diz que elas não querem Deus. Jogaram Jesus Cristo para fora. Como é que elas querem Deus? Estou bem, estou rico, tenho tudo, não preciso de ti. Do próprio noivo não precisa? Seria uma loucura analisar isso. Aqui está o ponto. Por que aconteceu isso? Deus usou Elias, entrou em Elias. O ministério de Elias é 5 ministérios. Ele entrou em Elias e desafiou todos os profetas. Elias mandou ele fazer: não taque fogo então. Depois Elias pega vários jarros, ele arruma o altar, bota 12 pedras para simbolizar, colocou ali, encheu de água, molhou tudo, e Deus tacou fogo naquilo. Israel já ficou assim, já assustaram. E ele chama, coloca os 800 ali, profetas que estão ali, e mata todos eles. Isso é um simbolismo para nós, irmão. Quantas coisas, quantos deuses está na tua vida, quantos espíritos que está trancando você. Aproveite e faça a matança. Tome a mensagem do profeta, tome a palavra de Deus e faça essa matança da sua vida. Não fique titubeando em dois pensamentos: Deus é Deus, segure-o. Fez a matança. Agora a unção sai de Elias. Você já pensou? A unção sai de Elias. Elias, foge. Quando escutou Jezabel dizer assim, vou te pegar e te matar. A Escritura diz isso. E Elias, deserto. E ele mesmo se expressa, diz assim, eu não sou melhor do que meu pai. Eu não sou melhor mais. Por quê? Sou um fraco, sou incapaz. Você captou a unção entrando nesse homem, desafiando todo ali o reinado? Era Deus. Agora é o homem. O homem sai correndo, vai para o zimbro. No zimbro, Deus sabe como está a situação dele. Ele está numa situação difícil. Ele está numa situação realmente, numa depressão.
porque ele está todo confuso em sua mente, e é um homem de Deus. Deus faz lá, alimenta ele, naquele alimento que ele está ali no zimbro, ele anda 40 dias e 40 noites, até um local onde que Deus determinou para ele. Lá tinha água, lá tinha uma caverna, lá Deus cuidou dele, Deus protegeu ele, curou ele, para ele poder fazer outro serviço. Ah, um filho de Deus não pode ter problema? Pode. Ah, uma filha dele? Pode. Mas quem é o nosso curador, irmão? Quem é a nossa vida? Quem é o nosso Deus? É Balaque? Então sirva. É Baal? Então sirva. Mas o meu Deus e a minha casa serviremos ao Senhor. Você entendeu? Você tem que ter isso em convicção. Porque vivemos numa era onde eles colocam medo em você. Olha aqui. Meu Deus do céu. A hora passa muito rápido, né? Olhe bem o que acontece, irmão. Vou chegar nesse ponto para você entender. Gênesis 19, 26. Mas a sua esposa parou para olhar para trás, e ela se tornou uma estátua de sal. Você sabe o que estou falando, né? Ló, né? Se lembra de Ló? Observe aqui, vemos que a esposa de Ló cristalizou quando ela parou de seguir em frente com a palavra de Deus. O que aconteceu? Primeiro a sua mente parou. Irmão, é a nossa mente que faz nós parar. A batalha é na mente. Você sempre viu o irmão Bruno falar, a nossa batalha é na mente. Então a batalha luta aqui e faz você frear. O que aconteceu com a mulher de Ló? O anjo chega na cidade e fala assim, ó, sai, vai ser tudo destruído. Não olhe para trás. Olha a recomendação, não olhe para trás. Vai embora. Ló não queria sair. Foi forçado. O anjo empurrou. Um justo. Ló é um justo, mas sem força. Fraqueza. Não consegue manifestar a palavra. Está difícil. Existem filhos de Deus que não estão conseguindo manifestar a palavra. Você pensa que não é verdade? Vamos entender o que? Abraão, um filho de Deus, cheio da revelação, quando vê aqueles três homens, dizem, meu Senhor, no singular, sabe quem é que está ali, sabe, serve, cuida, ajuda, vamos lá faz a comida, faz isso, vamos servir, está aqui Deus, está Cristo aqui, vamos servir a Ele, serve tudo, faz um banquete, come e fala, e daí ele fala assim, como eu não posso revelar, como eu vou deixar Abraão sem saber o que eu vou fazer? Que coração você está? Você está sabendo o que Deus está fazendo na sua vida? Você sabe que tempo estamos vivendo? Ah, meu irmão, Abraão sabia bem certinho o que ia acontecer em Sodoma e Gomorra, porque quem falou foi o próprio Deus na frente ali para ele, vou destruir Sodoma e Gomorra. E agora existe aquela parte especial. Abraão falou assim, mas Senhor, se tiver 50 ali, o Senhor vai destruir? Pelo amor dos 50 eu não destruo. Se tiver 40, pelo amor dos 40 eu não destruo. Se tiver 20. Abraão pensou assim, Abraão, ele é um homem esperto. Ele é um homem que está falando, mas ele está entendendo a situação. Ele olha assim, o rebanho do meu sobrinho é grande, tem bastante pastores. Ah, não pode? Uns 50 dá. Mas ele ficou com dúvida. Aí que está a chave, irmão. Abraão foi baixando, chegou a 10. Ele assim, pelo menos a família do meu sobrinho. Não tinha 10. Você está captando aqui? Mas Deus falou diretamente a Abraão o que ia fazer. Revelação pura. Ló estava lá na cidade querendo conquistar a cidade. A palavra diz que ele era um governador que não tinha força. As pessoas faziam mal, ele sentia no coração, mas ele não tinha poder para falar. Temia por sua vida, temia por um monte de coisa, havia medo em seu coração, havia dúvida em sua vida. E quando temos dúvida, medo, não vamos para frente. O que acontece é quando Deus chega a você e abre o plano de Deus em sua frente. E para você abrir o plano de Deus em sua frente,
você tem que ter um profeta, na qualidade de um profeta, e você saber que aquele profeta é a manifestação de Deus através daquele homem, e ele revela isso a você. E eu já vou dizer para você, estamos vivendo esse tempo. Escute bem aqui. Eu fiz uma listinha só para dizer, para você entender. Você disse, pô, então eu estou preso, eu estou com medo, tem essas ações, mas eu quero você. José ia casar com Maria. Ele teve medo de receber Maria. Deus tinha um plano, tinha que ser Maria. Gabriel visitou, tinha que ser isso. José ia derrubar esse plano? Não. Deus manda um anjo, manda em sonho falar a José: tome Maria, o que ela tem é do Espírito. Com certeza José depois foi nas Escrituras. Com certeza José foi lá nas Escrituras, em Isaías. Você captou? E ele convicto sabia agora que era a pura verdade. Outro homem, Ló, foi a mesma coisa, ele temeu, foi empurrado. A mulher de Ló, por que ficou com uma estrada? Porque ela cristalizou. Ela tinha um pensamento, e o pensamento dela não encaixava com a direção do anjo, que ele falou: não olhe para trás. Ela quis e virou. No mesmo momento que ela virou, ela se cristalizou. Isso acontece com nós, irmãos. Não vencemos batalha porque os nossos pensamentos cristalizam. Daí a gente toma aquela condição que achamos que queremos. Tu fica trancado naquela cristalização ali, trancado. Olha aqui. Abraão temeu o rei do Egito e disse que a esposa dele era a irmã dele. Deus teve que intervir novamente. Você captou? Quem intervém sempre é Deus, porque Deus nunca ia deixar que a Sara fosse a esposa do rei do Egito. Nunca. Essa mulher é esposa do meu servo Abraão. Você captou? Ele nunca ia deixar isso. Mas eu quero que você entenda por que aconteceu isso. Porque Abraão saiu da Palestina, e Deus sempre falou para ele assim, ó: mantenha-se na Palestina. O que ele quer dizer? Mantenha-se na palavra. Você captou? Moisés também temeu, fugiu. A hora que ele matou o egípcio, por que ele matou o egípcio? Ele não matou o egípcio por matar. Ele matou porque o egípcio estava batendo em um hebreu e estava quase espancando para a morte. E ele pega aquele egípcio e mata. Ali era para começar a mudança. Mas outro hebreu chegou assim: estás fazendo isso? Vais fazer isso também com nós? E ele fugiu, temeu. Mas se ele toma a posição firme, ele seria abençoado e abençoaria aquele povo. Outro, só para a gente entender: os 10 espias temeram, voltaram para a terra e morreram no deserto. Você captou aqui? Jó. Esse é um personagem importante para você entender. Irmãos, grave o que estou falando. Jó aprendeu que é inútil temer. Que essa noite saímos daqui, sabemos que se você teme, não faça isso. É inútil você temer. Porque Jó aprendeu com duras penas. Jó, o que ele realmente temeu, veio tudo sobre sua vida. Não deixe isso acontecer, irmão. Então você toma uma posição em relação a isso. Vou finalizar só lendo isso aqui, para você entender o que o irmão Brana deixa. Não consegui, talvez no outro culto eu consiga trazer todo esse assunto para você, mas eu quero colocar isso só para você. Olha o que o irmão Brana disse. Fé perfeita. No livro de Jó aqui diz: Jó temeu. E o que ele temia realmente aconteceu. E o que ele trouxe? Seu medo. Foi isso que fez acontecer. Sua fé o teria impedido. Seu medo trouxe isso à tona. A sua fé teria impedido, mas seu medo trouxe isso a ele. E eles estavam com medo de que isso acontecesse. E aconteceu. Agora, se ele soubesse que não teria acontecido, não teria acontecido.
Se ele tivesse certeza que não teria, ele não teria acontecido. Veja o que eu quero dizer. Se você tivesse com medo quando passa pela fila de oração, talvez simplesmente não tenha fé suficiente. Isso nunca acontecerá. Se vai ter uma fila de oração, se vai ter uma oração em relação à tua vida, ou uma libertação, se você não toma posição e toma aquilo como verdade, você não está fadado a receber nada disso. Porque, irmão, eu vou te explicar, Deus é um homem de palavra. O que Ele diz, Ele cumpre, indiferente de quem seja. Porque tem muita gente que é curada, porque canaliza o processo correto. Não é porque ele é mais bonito que você. Você entendeu? Olha aqui, ó. Isso nunca acontecerá, não se preocupe, vê? Mas se você sabe que isto vai acontecer, vê? Vê, é a substância de alguma coisa. Jó temia que essas coisas acontecessem com ele, e aconteceu. Se você tem medo de que sua doença vá deixá-lo ou não vai, ela não irá. Se você tiver fé, isto acontecerá. Você pergunta a qualquer médico, agora ele vai ensinar para nós o que é cura divina. Guarde isso, olha o que é cura divina. Aqui, nesse pedacinho aqui, mostra como é cura divina. Você pergunta a qualquer médico, a primeira coisa que ele tenta fazer com você, tenha confiança no remédio que ele está lhe dando. Padrão, um médico chega ali, você olha assim, não, esse parece ser um médico de confiança, ele diz assim, ó, você vai para casa, eu já fiz exame, você vai tomar esse remédio aqui. Daí você tem confiança no médico, e agora tomou confiança para tomar aquele remédio, você vai ser curado. Você captou? O remédio não cura, mas como tomasse uma confiança de fé, você vai ser restabelecido. Olha aqui. Se você não tem confiança nele, em quem? No médico, é melhor deixar quieto. Estamos falando de cura divina. Prestou atenção? Você vai tomar um remédio que você não tem confiança naquela pessoa que você foi lá, o médico dizer, nem vá, vai dar problema. Vê? Certo. Então o que é? É a fé que faz a cura. O irmão Bruno bate bem claro. O que faz isso? É a fé que faz a cura. A fé que faz isso o tempo todo. Não é o remédio. Isso já foi provado cientificamente. Sabe como, irmão? Eles pegam lá, botam como é aquele comprimido que não tem efeito? Não lembro agora. Um placebo. Pega aí, ele coloca assim para 10 pessoas tomar, e o outro ele bota um remédio específico. Aquelas pessoas que tomaram aquele remédio, tomando decisão certa, também são curadas. A ciência sabia, a ciência diz como? O que é isso? Nós sabemos. Nós sabemos que é o Deus nosso que cura. Basta você manifestar essa fé, essa confiança em quem? Em Deus. Amém? Irmão, pode vir para... Tem muita coisa, talvez no outro culto a gente possa entrar claramente sobre essa questão do medo. Tem uns assuntos muito bons em relação a isso, né?